8h20. Vamos para o próximo assunto. O julgamento no Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que pode levar à cassação do mandato do senador Sérgio Moro, voltou a ser interrompido nesta quarta-feira, após um pedido de vista da desembargadora Cláudia Cristofani. Até aqui, o placar está empatado. O relator do caso, Luciano Carrasco Falavinha, se manifestou para absolver o ex-juiz da Lava Jato. Nesta quarta-feira, o desembargador José Rodrigo Sade votou por condenar Moro. A próxima sessão está agendada para a segunda-feira. Contra o ex-juiz, pesam acusações de abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida de meios de comunicação durante a pré-campanha de 2022. Desde antes do início do julgamento, o voto de Cristofani sempre foi encarado com certa expectativa entre integrantes do Judiciário Paranaense. Esses rumores se intensificaram após o jornalista Lauro Jardim, colunista do Globo, revelar uma foto em que ela aparece ao lado de Moro, então juiz federal. À época, a magistrada negou que seja amiga do atual senador e disse que a foto foi registrada durante uma reunião entre colegas de magistratura ocorrida na década de 1990. Será que essa foto pode dizer alguma coisa, doutor Cairo Montello? Ela seria suspeita para julgar o senador Sérgio Moro? Rafael, não seria. Tá? No Brasil de hoje, com interferências políticas, não seria. O desembargador que abriu um voto divergente, ele entrou pelo 5º Constitucional e foi indicado agora, em fevereiro, pelo presidente Lula. Por isso que não seria, entendeu? Foi indicado pelo presidente Lula. Existe uma fala clara de vingança ao Sérgio Moro pelo presidente Lula. Então, o desembargador que foi indicado pelo presidente Lula sentou na cadeira em fevereiro e abriu um voto divergente ao do relator, decidindo ali pela cassação e pela inegibilidade por 8 anos. Uma foto pode indicar uma suspeição, doutor Júlio Meirelles, e eu queria que o senhor analisasse também esse caso específico do ex-juiz Sérgio Moro, hoje senador. É caso para cassação, na sua avaliação? Olha, o primeiro ponto, uma foto não é motivo para a parcialidade de um magistrado, né? As pessoas, hoje em dia, com o telefone celular às mãos, tiram fotos e não há nada de errado. Eu mesmo posso ter foto com algum magistrado por conta de algum encontro, e isso não tiraria vamos dizer assim, a imparcialidade de um magistrado me julgar em um caso nesse sentido. Agora, com relação ao mérito da questão, é um assunto que precisa ser debatido. A verdade é que não existe uma regulamentação sobre gastos de pré-campanha, né? Alguns doutrinadores falam em 10% o que pode ser gastado durante a eleição. Porque, para que todos saibam, durante a eleição, durante as eleições, aqueles que se colocam para disputar determinados cargos têm um teto de gasto, né? E na pré-campanha, é óbvio que me pareceria bastante incoerente que pudessem eles gastar mais do que esse teto de gasto que pode ser gasto durante a campanha. Alguns doutrinadores, porque não tem uma regulamentação formal, não existe uma legislação específica que nos dê essa baliza, alguns doutrinadores falam em 10%, existem decisões que falam em 20% do que pode ser gastado durante a campanha, outros falam em 30%, mas não existe. Isso, o doutor Júlio, isso na pré-campanha. Isso na pré-campanha, mas não existe uma baliza segura, objetiva em relação a isso. Então, eu vejo que essas restrições, elas têm que ser observadas com muita cautela. E, na minha opinião, essa é uma opinião pessoal, porque existem 2 votos já lançados nesse caso, que são votos com plausibilidade jurídica. Isso é fato. O primeiro voto, a qual eu me filio, o do relator, que determina a não cassação do mandato do Sérgio Moro, ele uma linha de raciocínio perfeita, né, em relação aos gastos que foram feitos enquanto pré-candidato a presidente. Aí eles podem atingir um volume considerável, né, e aí depois essa mudança na orientação e a tentativa de ser candidato, e aí, como de fato sagrou-se
vencedor nas eleições para o Senado, que aí tem um montante a ser gasto menor. O primeiro votante, o relator, ele fez essa divisão, né? E ele discutiu bastante e de forma muito segura cada um dos gastos que foram feitos, né? Já o voto para cassação, ele faz uma outra fundamentação bastante interessante também, mas ele soma gastos, né? Ele soma gastos de um pré-candidato a presidente com um pré-candidato ao Senado. Existem algumas nuances que, como disse, me fazem me filiar muito mais a esse voto para não cassação de Sérgio Moro. Mas o certo é que nós precisamos, né, ter uma legislação sobre o assunto. É necessário que se discuta isso de forma objetiva, mas cassações, na minha opinião, só devem existir depois dessa discussão objetiva, dessa discussão que trace, que faça com que saibamos exatamente o que se pode ser gasto numa pré-campanha. 8 horas. Quer Rafael, concluir? Rapidamente, então. Vou ser breve, né? De forma intencional, eu dividi minha fala em 2 momentos. Encerrei ali com a pergunta do Rafael, porque eu queria ouvir o Dr. Júlio, né? Nosso eleitoralista, e de fato a fala dele extremamente técnica, né? Até parabenizo ele. Não existe 2 pesos, 2 medidas, né, doutor? A gente sempre privilegia aquilo que está na lei. E eu concordo com o Dr. Júlio, eu também gosto da decisão do relator, e o cerne da questão é o rebaixamento. O rebaixamento que o Sérgio Moro optou no momento do seu registro de candidatura. Então, ele fez todo um trabalho ali como pré-candidato a presidente, e qual que é a alegação, né, dessas acusações? De que ele teve uma visibilidade muito maior que os demais senadores e utilizou mais recursos que os demais senadores. E, como o Dr. Júlio disse, não existe legislação falando sobre esse rebaixamento, uma proibição a esse rebaixamento. Então isso sim deve ser discutido. O que eu sei é que existe um entendimento jurisprudencial que no período ali de pré-campanha o gasto deve ser próximo, deve ser uma média ali, algo proporcional aos demais candidatos, o que não aconteceu com o Sérgio Moro. Ele gastou mais que os demais candidatos a senadores, isso é um fato, porque ele era pré-candidato à presidência. Então esse é o argumento, ele era pré-candidato à presidência, por isso ele gastou mais e ele voltou, se rebaixou ao cargo de senador, e isso não é proibido, o que explicaria ali, talvez, o gasto desproporcional durante a pré-candidatura. O João Ribeiro, ele disse que não é petista, mas defender o Moro, isso é uma contradição muito grande, na opinião do João Ribeiro, que está dizendo que o Moro é bandido. Tem ainda a opinião do Ateir Primo, dizendo que o Moro é o melhor político do Brasil. Daí a direita e a esquerda querem caçar. Ave Maria, viu? Na opinião do Ateir Moura. É importante, viu, Rafael, destacar que as ações, né? As ações elas foram movidas pelo PT. Pelo PL. Há interesse dos 2 partidos aí, nesse caso, até porque abriria uma vaga ao Senado lá no Paraná e aí novas eleições poderiam ser chamadas. Doutor Júlio Meirelles, grande abraço, até a próxima. Muito obrigado, Rafael, foi um prazer participar mais uma vez. Obrigado ao Dr. Cairo, obrigado a todos que nos acompanharam pela Rádio Brasil Central, TV Brasil Central e pelo YouTube. Um abraço. Advogado tributarista, que também entende muito de direito eleitoral, Dr. Cairo Montelo. Grande abraço, até a próxima. Obrigado, Rafael. Obrigado, Dr. Júlio, a todos que trabalham aqui na TBC e você que nos acompanhou até o final aí. Um ótimo final de semana. 8 horas e 29 minutos, vamos voltar ao Estúdio 2. Eu encerro aqui do estúdio da RBC FM os comentários políticos. Volto com Emanuel Winder. Com você, Manu. Grande abraço.